Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Quais são as perspectivas do mercado de fertilizantes para o ano de 2024? Sobre esse assunto, conversei com o analista de fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo. É imperdível! Pessoal, eu estou aqui com Marcelo Melo da Stonex, consultor de fertilizantes da Stonex, já habituê do canal. Marcelo, muito bem-vindo de novo, te agradeço demais a sua presença, como sempre, brilhante, com uma enorme contribuição para todos. Nós vamos falar sobre o mercado de fertilizantes. Então, Marcelo, qual é a situação atual do mercado de fertilizantes e como chegamos até aqui, no momento que estamos? Como você vê esse mercado? Bom, sempre um prazer estar aqui contigo. Espero que a gente possa voltar a fazer essa gravação muitas vezes. Então, olha, foi um ano interessante. Evidentemente, nós saímos de 2 anos dificílimos anteriormente, 21 e 22, repleto de problemas, e esse ano as coisas estavam mais tranquilas, Trabalhamos basicamente em um canal de queda também ainda forte, os preços caindo, ainda saindo daqueles preços históricos, recorde histórico de alta que batemos em abril de 2022. E agora, o que aconteceu é um fenômeno meio que mundial, talvez ainda porque os preços ainda estavam mais altos. Nós estamos cada vez, eu já não vou mais falar em atraso, porque talvez esse seja até a situação normal, mas cada vez está se comprando mais perto do plantio. E isso no Brasil gera problemas de logística. E agora, isso no mundo está acontecendo. Então, o mundo inteiro está deixando para comprar no último momento. Deixou para comprar no último momento as safras importantes que foram plantadas nesse ano. E isso no Brasil também. Então, a safra verão, ela foi rodar para valer em junho e julho. Super tarde, super tarde. É um volume imenso. O Brasil, dimensões continentais, um problema de logística sério, tudo, a maior parte, hoje tudo não, mas a maior parte ainda movimentada por caminhão, e deu problema de logística mais sério do que costumava dar em outros anos, quando o brasileiro estava se antecipando e tudo era mais simples para coordenar, para planejar e para distribuir. Então isso ocorreu. E agora para a safrinha novamente. Então a safrinha, nós fazemos uma pesquisa trimestral, já desde início de 2020, é um sucesso. Dessa vez cobrimos 29,5, vamos arredondar, 30 milhões de hectares, é muita coisa. E é 45% da área estimada de plantio desse ciclo que estamos começando agora, entre tanto safra-verão mais safrinha. E eu menciono isso, pega todas as culturas, pega tudo, pega açúcar, pega café, pega reflorestamento, pega tudo que você pensar, óleo de soja, palma, para a produção de óleo de palma. Então, tudo que você pegar, a gente tá envolvido ali. Mas se você pegar a área de grãos, ela é muito significativa, Então, dá para ver que o volume é muito grande. Agora, deu 30%, acabamos a pesquisa por volta do dia 20 de novembro, e apenas 30% das necessidades do primeiro semestre, onde o grosso é a safrinha, que todo mundo quer que esteja, tá bom, em algumas regiões pode ser um pouco mais tarde, mas todo mundo quer que esteja na fazenda, às vezes em dezembro, mais tardar em janeiro, não tinha comprado ainda, só 30% comprou, quer dizer, 70% não comprou. Então, é muita coisa. E, para ter ideia, nos últimos 3 anos, no ano passado nós estávamos, em vez de 30%, estávamos com 42%, e nos outros 2 anos anteriores estávamos com 50%. Então, isso é um fator, eu acho que isso vai possivelmente também gerar problemas para a safrinha, problemas de logística para distribuição na safrinha. Agora, então,
O outro aspecto interessante do ano é o seguinte: por conta desse atraso, todo mundo estava muito ansioso e todo mundo imaginou que as entregas de fertilizantes iam ser menores do que se imaginava. Então nós estávamos trabalhando com números conservadores, aí com um aumento de entregas de 5%. Em algum momento os atrasos estavam tão grandes que a gente imaginou até que podia crescer 3%, menos de 5% as entregas sobre o ano passado. E isto, na verdade, a partir de agosto, as entregas cresceram violentamente. E se você pegar até setembro, de janeiro a agosto, nós já estamos com quase 11% acima do que foi entregue no ano passado. E é possível, muito possivelmente, nós vamos acabar o ano, para a safrinha vai dar a mesma situação, então talvez atrase um pouco a entrega para janeiro, pelo que eu estava contando. Mas basicamente a gente vai acabar com 10% a mais, ou seja, nós vamos recuperar toda a redução. O ano passado havia caído, né, fortemente as entregas, né? Nós conversamos aqui, houve destruição de demanda e tudo isso, e esse ano possivelmente nós vamos recuperar todo aquele atraso, vamos voltar para os 45 milhões e poucas toneladas, e vamos esperar que o próximo ano as coisas vão um pouco mais simples aí para frente, né? Marcelo, e a questão de preços durante esse ano, como se comportou? Então, preços, como eu dizia, nós, a partir de meados de 2022, começamos a trabalhar num canal de queda, né? Então, só para colocar em perspectiva, até 2021 nós trabalhávamos basicamente num canal que a gente chama lateral, onde os preços subiam, batiam um pouco ali na resistência, caíam, batiam no suporte. Todos os fertilizantes vinham assim, né? Basicamente trabalhando no canal lateral. O que não quer dizer que ele não sobe, ele tem volatilidade, mas dentro do razoável. Aí, todos os problemas que vieram, que nós vamos mencionar aqui, nós subimos violentamente, batemos os recordes históricos, né? Chegamos a preços um pouco mais altos do que em 2008. E o auge disso foi em abril de 2022. A partir de junho, julho, a ureia é muito rápida, ela veio rapidamente para baixo, mas também o fósforo e o potássio começaram, cai, toda semana caía. $10, $15, né? Então nós trabalhamos num canal de queda, né? E esse canal de queda entrou durante o ano de 2023 e assim veio pelo menos até junho, julho. E depois nós tivemos um pequeno aumento de preços, que não muda o fato de a gente ainda estar dentro daquele canal lateral. E inclusive no segundo semestre, isso está um pouco preocupante, principalmente o fósforo, né? Porque a ureia está dentro do ciclo dela mesmo, ela é sempre muito volátil, ela sobe, ela desce, mas ela está trabalhando em valores muito menores do que anteriormente. Mas aí nós tivemos esse ralizinho do segundo semestre, na ureia forte, porque tudo é forte na ureia, e o fósforo também subiu. O potássio, ele ainda é o pior fundamento do mercado e não tem jeito, não tem quem consiga levantar o potássio, ele está difícil. E daí o que está acontecendo? A ureia, a partir de final de outubro, esse pode ter sido um dos motivos também para esse atraso da safrinha. Até, deixa eu completar aqui o raciocínio do preço, e depois eu vou voltar ao assunto da safrinha. Porque o que acontece? A ureia até outubro subiu muito forte. Ela estava muito baixa em maio, junho, daí ela subiu forte. E voltou a $450 por tonelada. Ela estava em 300, tinha chegado no Brasil a 280, ela foi até 420, né, dólares por tonelada. E daí, a partir de meados de outubro, veio para baixo também com uma força louca. Então o Brasil voltou novamente a bater $310, Estados Unidos uns 330, e daí ela agora está subindo por outras circunstâncias que também vamos comentar daqui a pouquinho. Mas o fósforo não, o fósforo subiu menos que a ureia, de fato, mas subiu e não para de subir.
Quer dizer, no Brasil ele está razoavelmente estável, mas sempre subindo um pouquinho, subindo um pouquinho, subindo um pouquinho. E no exterior também não cai. E não dá para entender, porque as relações de troca por fósforo estão péssimas, né? Péssimas. Principalmente para o milho. E o milho é a bola da vez, porque agora a próxima safra a ser plantada no hemisfério norte, americana, é basicamente milho, quer dizer, é 350 milhões de toneladas de milho que os caras fazem, é mais do dobro, né, do que eles fazem de soja. E eles precisam de fósforo. Está horrorosa a relação de troca, ela está entre as 30% piores relações de troca dos últimos 5 anos. Então, eu acho que vai ser difícil para o americano tem mais dificuldade, o produtor agrícola americano tem mais dificuldade que o produtor agrícola brasileiro para sobreviver com margens apertadas. Então, estamos lá, como disse, como o milho está baixo, porque a produção é imensa, né? O milho está baixo, o preço, e o fósforo está altíssimo. Eu não sei o que os caras vão fazer, como que eles vão comprar, se de novo vão destruir um pouco de demanda. Não sei, vão aplicar menos fósforo. Algo tem que acontecer, porque dizer que o milho vai estourar de preço está difícil. Mesmo com a quebra a diminuição do volume de safrinha que nós vamos fazer, está difícil dizer que o milho vai estourar de preço. Então, o fósforo está deslocado o preço dele, ele vai ter que cair. E quando você olha também o preço da ureia e do potássio, você vê que a diferença entre eles está imensa. A ureia está $340, 330, 340, custo e frete, o fósforo está 560, então dá mais de $200, é muita diferença, né? Está deslocado o preço do fósforo, ele tinha que cair, mas não apenas eu, mas nas nossas análises aqui na StoneX, mas eu tenho falado com muitos analistas internacionais também, todo mundo fala, tem que cair, ninguém está entendendo, você fala com os termos, não entende porque que o preço não cai, e não cai, né? Mas eu acho que ainda há uma esperança de queda, eu acho que ele cai, já não vai cair tanto, mas talvez ele caia uns 10% aí até janeiro. A partir de fevereiro, março, ele tem que se estabilizar, subir, mas vai depender muito do que os Estados Unidos vai fazer, e os Estados Unidos vai ter um problema, porque para o milho está muito ruim. Para a soja está um pouco melhor, não é uma relação fantástica, está talvez na média dos últimos 5 anos, mas não esqueça que a média dos últimos 5 anos está comprometida com as relações de troca horrorosas que nós tivemos em 21, 22. Então está na média dos últimos 5 anos, não é uma relação lá muito legal. Mas é um pouco melhor que a do milho, né? Porque o milho realmente está sofrendo bem mais que soja o preço, né? Acho que é isso. Marcelo, nesse quadro aí que está confuso, né? Fósforo, né? Mais alto do que talvez a análise, né, possa esperar, a ureia, o potássio baixo de preço. O que você espera para o mercado no Brasil em 2024? Ele vai crescer, vai diminuir? Qual a tua análise? Então, a princípio, eu acho que 2024 deveria ser um ano melhor para o produtor rural. Mesmo 2023, ele na verdade pegou o contrapé, né? O erro do produtor rural brasileiro foi em 2022. Por quê? Porque ele estava na cabeça que os preços de grãos iam ficar maravilhosos eternamente, né? Nós chegamos a bater $18 por bushel em soja, contrato à vista, né? No contrato contínuo, que é o primeiro contrato. Milho chegamos a 6 e alguma coisa. Então eram preços maravilhosos. E o pessoal comprou fertilizantes a um preço alto, porque em 2022 estava muito alto, de fato, plantou, e quando colheu no começo desse ano, não tinha vendido, muita gente não tinha vendido, as vendas estavam muito aquém do normal, muito atrasadas, as vendas, a precificação da soja. Por essa situação, que o produtor achou que o preço ia continuar alto. E não foi, ele não vendeu soja a 18, ele foi vender soja a 15, 14. Então a relação de troca, que já não era boa com 18, ficou horrorosa, né? Horrorosa. Isso aconteceu no mundo todo, na verdade, também aconteceu isso, né? Então o produtor rural esse ano estava muito
incomodado, né, desgostoso dessa situação e foi atrasando as compras, apesar dos preços estarem mais palatáveis e tudo. Agora eu acho que agora os preços estão mais estáveis, vamos esperar que nós não tenhamos uma queda de preço muito grande, mas de novo, o fósforo está deslocado, porque a relação de troca dele não está boa, então ela incomoda na hora de comprar. Agora, o nitrogênio e o potássio está ótimo, o potássio está bem comportado, os preços não subiram, eles foram só caindo, ainda estabilizaram a partir de maio, junho, não subiram no segundo semestre, e agora eu acho que eles vão continuar caindo, porque o fundamento não é muito bom não, a gente pode falar em seguida, eu queria antes completar o raciocínio anterior. Então o que acontece? Eu acho que para o ano que vem nós podemos ter uma situação onde nós não vamos ter essa defasagem tão grande, onde ele comprou tão alto e o preço de fertilizantes, porque ele já está comprando a preços muito mais palatáveis, e ele também, desde que os grãos fiquem estáveis, ele vai ter uma relação de troca dentro da expectativa dele, né? Então, eu acho que o ano que vem pode ser um ano melhor, porque os preços de fertilizantes seguem, na minha cabeça, eu não digo mais um canal de queda, mas num canal lateral, com preços menores, significativamente menores do que os preços médios de 2023, né? E porém ainda um pouco acima dos preços no canal lateral, digamos, que nós vivíamos até 2021, até 2020, 2021. Nós tínhamos um canal lateral um pouco mais baixo do que nós vamos viver em 2024, eu imagino, tá? Mas não vai ser um ano de aumento de preço fortíssimo. De novo, vamos estar muito impactados por volatilidade, porque eu acho que o mundo inteiro está nessa situação da safrinha. Todo mundo deixa para comprar no último minuto. E isso gera alta volatilidade, porque a hora que todo mundo vem comprar, aí, cara, o preço sobe, né? Então não tem jeito. Então, em vez de ficar esparçando a compra, todo mundo compra na última hora e aí dá nisso, né? Agora, você tem taxa de juros, continuam altas, começam a cair, então você tem aí outros aspectos que também impactam nessas decisões, né? Marcelo, você acha que em termos de volume nós vamos crescer, se tudo tiver mais ou menos dentro do esperado, crescer em termos de volume no Brasil para, sei lá, 46, 47 milhões? O que você acha? Exato. Olha, não, eu diria, esse crescimento foi muito grande agora. E eu acredito que daqui para frente, mesmo em área, os crescimentos vão voltar a ser normais, porque se nós continuarmos crescendo muito violentamente a produção, os preços vão continuar baixando, né? Então, Brasil e Estados Unidos estão tendo safras muito grandes, recordes muito grandes. Então eu acho que o Brasil vai ter que ter um aumento, mas um aumento um pouco menor, porque senão isso vai acabar impactando muito nos preços, né? Nós saímos, há 2 anos atrás, nós estávamos ainda com produções perto de 120 milhões, e agora nós estamos nos estabilizando com produção perto de 160, acima de 160 no ano passado. Nós agora a Stonex acabou de reduzir a previsão dela para 162 milhões, mas quebrou 3 milhões, a gente está calculando. 3 milhões não é nada, 162 milhões é uma safra imensa, não é? Se a gente mudar isso aqui para 180, 190, eu acho que os preços vão começar a cair com mais força, né? Tenho impressão, eu não sou um analista de grãos, não falo em nome da Stonex sobre grãos, é Marcelo Melo falando, mas então, eu acho que o aumento do consumo também vai ser menor, não vai ser de 10%, vai começar com um aumento aí de, sei lá, 5%, que já é muito grande, não é? Mas que está mais perto da nossa história anterior, né, do nosso histórico anterior. E então aí precisa fazer a conta, se é 45 milhões, 5% seria, não chega a 4, vai ser uns 2 milhões, vamos para os 47 milhões, alguma coisa do tipo, possivelmente, né? Agora, eu gostaria também, Nelson,
de retomar o assunto do potássio, né? Eu falei bastante do preço do fósforo, que eu acho que está deslocado, e isso é importante para que a gente possa realmente crescer volumes e tudo, precisava o preço estar ajustado, inclusive com grãos, né? Agora, o potássio, ele está com fundamentos muito ruins, né? Basicamente porque havia uma expectativa que a Bielorrússia, sancionada, não ia exportar. E realmente, em 2022, quando ela foi sancionada pelos Estados Unidos, fortemente, ela exportou 4,5 milhões de toneladas de potássio. A Bielorrússia era o segundo maior exportador mundial, com capacidade para exportar 12, como ela exportava todo ano. Nesse ano, a Rússia passou à frente em capacidade da Bielorrússia. A Rússia está produzindo talvez 12,5, 13 milhões de toneladas. Mas a Bielorrússia ainda é importantíssima. Agora, em 2023, a Bielorrússia achou os planos B. Nós também já conversamos disso aqui em outras ocasiões. E esses planos B estão surtindo efeito. Então, em 2023, a exportação dela vai dobrar dos 4,5 milhões do ano passado para 8,5, 9 esse ano. Tá? E eu tenho certeza que o ano que vem ela vai continuar crescendo. Agora, ela já está chegando perto do limite dela, mas ela vai lá para os, 11, 12 milhões. Então, esse aí foi um erro conceitual que basicamente a Nutrien fez, porque a Nutrien, em dezembro ainda passado, o presidente da Nutrien deu uma entrevista dizendo que era melhor comprar potássio porque ia faltar potássio no mundo, né? Por quê? Porque a Rússia estava com problemas e não poderia exportar, ainda estávamos no auge da guerra, todo mundo falando muito da guerra, e a Bielorrússia também. Mas isso é um erro, né? Porque obviamente não foi a situação, porque a Bielorrússia está voltando e a Rússia nunca parou de exportar, né? Mesmo os Estados Unidos não bloqueou importações da Rússia, porque precisa, né? Para produzir a safra, para produzir as coisas. Então, o potássio está nessa situação. E agora é mais interessante, porque tem uma empresa imensa que não é conhecida no segmento, que é a BHP, que é um grande minerador de metais. Eu fui trader de metal por muitos anos, metaleiro, que eu brinco, heavy metal, e a BHP é um nome que a gente presta atenção, faz reverência, que nem a gente faz reverência para a Nutrien, ou para a Potash Corporation, como era antigamente. Então, nossa, isso aqui é uma empresa de primeiríssima linha e tal. E a BHP é dessas, é fortíssima, né? Imenso concorrente da Vale, a Vale é outra também nesse porte. Inclusive, as duas são sócias da Samarco, onde houve esse problema em Mariana, seríssimo. Mas a BHP tem um projeto, chama-se Jansen, em Saskatchewan, no Canadá, que ficou parado muitos anos, e agora ela começou já, há uns 2, 3 anos, ela incrementou os investimentos. Esse projeto começa a produção em 2026, no segundo semestre. Ela terá investido até lá 10 bi de dólares e o projeto começará a produção com 4,5 milhões de toneladas ano, ou seja, é uma mina grande, é uma Bielorrússia do ano passado. E ela acaba, na reunião do conselho agora, do terceiro trimestre, para liberar os resultados do terceiro trimestre, ela aprovou a fase 2 desse projeto, porque essa é a fase 1, Jansen, né? Ela acabou de aprovar a fase 2 do projeto Jansen, onde ela vai investir mais 5 bi de dólar, então ela vai ter um investimento total de 15 bi de dólar, para que a partir de 2029 eles aumentem a produção de 4,2 para 8,5 milhões de toneladas ano. Então, eu acho que vai ser individualmente talvez a maior mina mundial. E, obviamente, vai estar no bloco número 1 do clube de produtores de potássio, e é um nome que vai ficar muito conhecido no segmento, todo mundo vai ouvir falar muito de BHP, né? Entendeu? Então é isso. Mas os fundamentos, então, de potássio continuam complexos, continuam difíceis, portanto, o potássio é muito difícil que ele suba fortemente, e isso é de médio e longo prazo, porque tem muita produção para vir pela frente aí. E Marcelo, para o ano que vem, você vê algum risco?
guerra na Rússia, ainda está lá aquela guerra, mas os Estados Unidos até está tirando o time lá da Ucrânia, não é? Existe uma guerra no Oriente Médio que vai se estender aparentemente, que eventualmente pode se espalhar. Existem tensões no ar em regiões importantes de fertilizantes. Esse risco ou outro risco você enxerga como para 2024? Olha, o risco específico desses dois conflitos que você se referiu, eu não vejo como muito sério. Da Rússia, zero sério, porque exatamente agora, com o surgimento do outro conflito entre Israel e Hamas, o foco saiu completamente lá da Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos realmente está numa situação difícil, querendo sair, o Biden está numa situação meio complexa, até para a própria reeleição dele. Então, eu acho que ali as coisas vão continuar como estão. Eu acho que essa guerra talvez vai ser, infelizmente, seguir nessa situação, fora do foco, e se dentro do foco não aconteceu nada, aconteceu muito pouco, fora do foco vai acontecer menos ainda, né? A menos que a guerra entrasse no território russo, que também é muito improvável, e que prejudicasse a logística ou a produção de fertilizantes. Não sendo isso, a Ucrânia em si produz mínimo fertilizantes, faz diferença zero. Tá? Então, isso com relação àquele conflito. O conflito de Hamas, de Israel e Hamas, é diferente. Sobre nitrogênio, impacto muito pequeno, impacto poderia vir um pouquinho da exportação de gás natural que Israel tem, principalmente para o Egito, mas é impacto pequeno. Ele não exporta nitrogênio, ele tem um pouco de produção local para ele mesmo. Com relação ao fósforo, Israel é um pouco mais importante, ele tem uma produção relevante de SSP e TSP. Mas, quando você põe junto do complexo mundial de fósforo, e você coloca junto, por exemplo, o MAP e os NPs principalmente, o volume que Israel produz é muito pequeno. Então, é simples de substituirmos, não vai causar nenhum problema. Sendo que, inclusive, não houve nenhum impacto até agora, tanto na produção quanto na logística de exportação de Israel. E, por fim, no potássio, aí sim Israel é mais relevante. Israel tem uma produção de 4 milhões, mais ou menos 4,5, acho, de toneladas ano. É relevante, talvez seja o quinto ou sexto maior produtor mundial, não tenho certeza, precisaria ver o número na estatística, mas por aí. Mas também ainda nada foi impactado, e se vier a ser impactado, o potássio está tão ruim, cara, o fundamento dele é tão ruim, que também, ok, faz alguma diferença, mas não é tudo isso. Então, agora, não sei que outro conflito, né? Agora está ficando na moda fazer conflitos, né? Nosso vizinho aqui também está querendo armar um conflito, e não sei o que mais pode ocorrer por aí, né? Então, acho que são essas as ponderações, Nelson. E fora isso, não sei, ou seja, um outro problema muito fora do radar, não estamos vendo. Então, como eu expliquei, a ideia seria que os preços andassem num canal lateral, bem menor que o preço médio desse ano, porém ainda maior do que os preços médios que tínhamos até 2020, antes de rompermos o canal aí, que foi em 2021. É isso. Temos um probleminha que está ocorrendo agora. Interessante esse problema. É um problema de frete marítimo. O El Niño está vindo forte e está vindo para o mundo inteiro, né? E uma das consequências do El Niño que está impactando o Canal do Panamá. O Canal do Panamá, até eu não sabia, quando me perguntaram a primeira vez, a mídia veio me perguntar, eu falei, olha, mas como pode estar faltando água no Canal de Panamá? Do lado tem o Atlântico, do outro Pacífico. Ignorância completa minha, só rindo mesmo da besteira que eu pensei. Porque, na verdade, quem enche a comporta no Canal de Panamá são alguns lagos muito grandes que eles têm do lado do canal, com água doce. Eu não sei se é um motivo técnico, não sou engenheiro, não é com água do mar, porque sei lá, aí não faltaria, né? Bom, e
por conta do El Niño, as precipitações, né, a chuva, está muito baixa. Então, a precipitação agora, em novembro, houve um déficit hídrico de 41%, quer dizer, choveu 41% a menos do que no ano passado. Isso já estava no radar, de certo modo, desde agosto, setembro, quando começou essa história. Eles já estavam com problemas e estavam diminuindo o volume de navios que passam pelo canal diariamente. É um volume muito grande. No ano, passam 14.300 navios por ano no canal do Panamá. É 6% do comércio internacional passa pelo canal do Panamá. E agora isso está piorando, né? E eles estão trabalhando, se eu não estou enganado, com 32 navios por dia. Vinham trabalhando, acho que em novembro isso caiu para 24, e para fevereiro se prevê que a previsão é que vão chegar a 18 navios por dia. Então, isso significa estar 50% menos tráfego do que estivemos em junho, julho, que estávamos com 36. Isso aí vai ter um impacto, aumentando o tempo de espera dos navios para poder cruzar. Tem um fast track tipo Disney, que se você pagar um extra, você consegue cruzar. Tem um leilão para fazer isso. Outro dia um navio pagou 2,8 milhões de dólares para poder passar em uma semana. Isso aumenta. Todo mundo que está com a carga dentro do navio vai pagar essas coisas, entendeu? Então os fretes podem subir, e aparentemente estão subindo. Quer dizer, eu controlo alguns relatórios de frete, e eles ainda não estão impactando. Impactaram muito pouco, mas nos relatórios que a gente vê de comércio exterior, também não sei se é um pouquinho de especulação, né, porque o vendedor é louco para achar tudo que é problema para poder subir o preço, né? Mas os relatórios todos têm vindo de que os preços estão subindo porque os fretes estão subindo, como se estivesse subindo muito forte, talvez 20, 25 dólares por tonelada, o que seria uma paulada. E isso aí, por exemplo, em ureia é quase 10%, não chega a 10% agora porque a ureia está um pouco mais alta. No potássio também, né? Então isso aí atrapalha a vida, né? No fósforo não, o fósforo está tão alto que não chega a ser 10%, nos outros dois está, né? Então é por aí. Marcelo, muito obrigado, falo em meu nome, em nome de milhares de pessoas que vão assistir. Excelente, espetacular, como sempre. Marcelo, muito obrigado mesmo, tá? Um grande abraço, Marcelo. Eu que agradeço, Nelson, um abração, tchau.